Ensinamentos de Jesus na obra O Evangelho como me foi revelado, por Maria Valtorta. Volume 1, Capítulo 10. Cântico de Maria. Ela se lembrava de tudo o que o seu espírito havia visto em Deus. 2 de setembro de 1944. Jesus diz: Maria se recordava de Deus, sonhava com Deus, pensava estar sonhando. Não fazia mais do que rever tudo o que o seu espírito havia visto no fulgor do céu de Deus, no momento em que tinha sido criada, para ser unida à carne concebida na terra. Ela partilhava uma das propriedades de Deus, ainda que de modo bem menor, como exigia a justiça. Assim, ela tinha a faculdade de recordar, ver e prever por atributo de uma inteligência poderosa e perfeita, não lesada pela culpa. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Uma das semelhanças está na sua possibilidade de recordar, ver e prever através do Espírito. Isto explica também a faculdade de ver o futuro. Muitas vezes, esta faculdade aparece pela vontade de Deus de modo direto. Outras vezes, vem pela lembrança, que se ergue como o sol da manhã, iluminando um determinado ponto do horizonte dos séculos, como é visto no seio de Deus. Estes são mistérios altos demais, para que os possais compreender plenamente, mas pensai. Aquela inteligência suprema, aquele pensamento que tudo sabe, aquela vista que tudo vê, que vos criou por um ato de sua vontade, com o sopro de seu infinito amor, fazendo-vos filhos seus. Por origem, filhos seus também pela meta a que fostes destinado. Poderá ele, por acaso, dar-vos algo sem ser ele mesmo? Ele vô-lo dá em uma medida infinitamente pequena, porque nunca uma criatura poderia ter a capacidade de seu Criador. Mas a medida que vos dá, ainda que em sua infinita pequenez, é perfeita e completa. Que tesouro de inteligência Deus deu ao homem Adão! A culpa certamente diminuiu essa inteligência, mas o meu sacrifício reintegra o homem e abre para vós os fulgores da inteligência, os seus canais, a sua ciência. Oh, que sublimidade tem a mente humana unida a Deus pela graça, participando da sua capacidade de conhecer. A mente humana unida a Deus pela graça. Não existe outro modo. Os curiosos de segredos ultra-humanos que pensem nisso. Todo conhecimento que não proceda de uma alma em estado de graça, e não está em graça quem está contra a lei de Deus, tão clara sem suas ordens. Só pode provir de Satanás. Dificilmente Satanás corresponde à verdade em tudo o que se refere a assuntos humanos, e nunca corresponde à verdade no que se refere ao sobrenatural, porque o demônio é pai da mentira, conduzindo-vos consigo aos caminhos da mentira. Não há nenhum outro método para conhecer a verdade, senão o método de Deus, o qual fala, diz ou faz lembrar, assim como um pai que faz um filho recordar-se da casa paterna ao dizer: Estás lembrando de quando comigo fazias isto? Vias aquilo ou ouvias aquilo outro? Estás lembrando de quando recebias o meu beijo de despedida? Lembras-te de quando me viste pela primeira vez, vistes pela primeira vez o sol fulgurante
de meu rosto sob a tua alma virgem, que tinha acabado de ser criada e estava ainda limpa do marasmo que mais tarde te diminuiu e degradou, quando do mal acabavas de sair de mim? Lembras-te ainda de quando chegastes a compreender em um sobressalto de amor o que é o amor? Qual é o mistério do nosso ser e da nossa procedência? Até onde a capacidade limitada do homem em estado de graça não consegue chegar, vem o Espírito falar-lhe e ensinar-lhe. Contudo, para o homem possuir o Espírito é necessária a graça. Para possuir a verdade e a ciência é necessária a graça. Para o homem ter o Pai é necessária a graça. A graça é a tenda em que as três pessoas fazem a sua morada. É o preceptório sobre o qual pousa o Eterno e fala não mais de dentro de nuvens, mas revelando sua face ao Filho fiel. Os santos se recordam de Deus, das palavras ouvidas da mente criadora e de que a bondade ressuscita em seus corações, para levá-los como águias à contemplação do verdadeiro e ao conhecimento do tempo. Maria era a cheia de graça. Toda a graça una e trina estava nela. Toda a graça una e trina a preparava como esposa para as núpcias. Preparava-a como o leite nupcial para a prole, divinizando-a para a sua maternidade e missão. Ela é a que vem concluir o ciclo das profetisas do Antigo Testamento e abre o ciclo dos porta-vozes de Deus no Novo Testamento. Arca da verdadeira palavra de Deus, olhando em seu seio eternamente inviolado. Maria descobria as palavras da ciência eterna, traçadas pelo dedo de Deus em seu coração imaculado, e se recordava, como todos os santos, tê-las já ouvido, quando gerada com o seu Espírito imortal de Deus Pai, Criador de toda a vida. E se não se recordava de tudo a respeito de sua futura missão, é porque em toda a perfeição humana Deus deixa algumas lacunas por divina prudência, que é bondade e merecimento em favor da criatura. Como uma segunda Eva, Maria precisou conquistar a sua parte de merecimento, ao ser a mãe de Cristo, com uma fiel boa vontade que Deus quis ter até em seu Cristo, para fazê-lo redentor. O Espírito de Maria estava no céu. Sua personalidade e sua carne estavam na terra, devendo pisar terra e carne, para chegar ao Espírito e uni-lo ao Espírito num abraço fecundo.